Tô numa pegada coach hoje, segunda aninha aqui. Microfone da Xuxa, né? Como eu gosto de dizer. Machuca um pouco o ouvido aqui, mas é melhor porque da última vez reclamaram que eu fiquei baixando muito o microfone. Então hoje não vai ter esse problema. Bom, lugar novo, nova fase, novo momento. Porém, uma coisa não mudou. E não muda. Que é o que é ser igreja, certo? Então, hoje, o tema da mensagem que eu trouxe não é algo muito longo, porque a correria da semana não me possibilitou fazer algo um pouco mais extenso. Vai ser algo mais direto ao ponto mesmo. Mas eu acho que é bem objetivo e vocês vão conseguir sair daqui hoje renovados, assim, se Deus quiser. Como o texto... Aliás, eu não falei o tema, né? O tema é recordando a nossa missão como igreja, ok? Como base para esse estudo, eu usei o texto de Atos 5, versículo 42, que diz assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Ao passar dos tempos, dos anos, das décadas, a igreja, de certa forma, ela deixou de ser um movimento e passou a ser um monumento. Ela deixou de ser um organismo e se tornou uma organização. A nossa luta, na verdade, é que isso não aconteça conosco aqui, como igreja local, e também que a gente consiga expandir essa igreja viva, orgânica, para além de Lajedo, além do Socorro agora, que a gente consiga expandir isso para todo mundo. Porque a igreja cristã, ela é dinâmica, certo? Ela é algo que é vivo, claramente, e não simplesmente um emaranhado de regras, porque sem esse dinamismo nós viramos puramente religiosos. E não é esse o grande aspecto da igreja. Bom, nesse momento, como eu falei antes, da comunidade de esperança, nós precisamos relembrar o que é o ser igreja, certo? A igreja, ela tem, na verdade, ela é 3D, por assim dizer, certo? Ela tem 3 dimensões que a gente consegue visualizar, que é o seguinte: ela é uma força em movimento, e desse movimento se organiza dessa forma. A primeira dimensão, a igreja, ela tem o aspecto pastoral, certo? Que é o seguinte: ela recebe a pessoa que está chegando, ela discipula e ela cuida, tá? Em Romanos 16, 1 e 2 diz o seguinte: Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. A gente consegue enxergar Paulo solicitando o apoio, a ajuda e o cuidado dos irmãos para essa irmã chamada Febe aqui, né? Então, a igreja tem esse aspecto muito forte de ser um lugar de cuidado, de proteção. Ela tem a capacidade de levar conforto e proteção aos necessitados e indefesos, e de cuidar daqueles que estão chegando, certo? Então, esse é um aspecto muito importante. Nós, como igreja, precisamos aprender a cuidar das pessoas, a ajudar as pessoas. Esse é um dos aspectos fundamentais da igreja. O segundo ponto, ou segunda dimensão, né? A igreja é profética, tá? Ela traz ao arrependimento, ela edifica e ela empodera. Em Atos 3:19 diz o seguinte: Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Ou seja, ela tem a autoridade de ensinar, de capacitar, de confrontar e, ao mesmo tempo, de manter na memória quem nós somos em Deus, em Cristo, e quem nós somos, o que nós fomos chamados para ser, e a missão que Deus tem para nós através de Cristo Jesus. Amém? Então, primeiro, ela é pastoral, ela cuida, discipula, conforta, e ela é profética, porque ela edifica, ela confronta
e ela traz arrependimento àqueles que ainda precisam. E a terceira dimensão da igreja, ela é a apostólica, tá? Ou seja, ela envia. Em Tito 1,5 diz o seguinte: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Aqui a gente vê claramente Paulo dizendo a Tito que foi enviado para plantar a igreja, né, em Creta. Então, uma igreja saudável, depois do cuidado, depois do ensino, do amadurecimento, talvez do confronto, mas ela envia e ela reproduz. Então, temos que ter em mente isso. A igreja ela é pastoral, porque ela cuida, ela é profética, porque ela edifica, ela traz o amadurecimento, e ela é apostólica, porque envia. Essas são as características de uma igreja saudável. A igreja, ela está onde nós estamos. E ela vai até onde nós vamos. A igreja não é esse prédio, nem era o anterior. Nem foi os casarões que a gente já esteve. Nós, aqui, somos a igreja, viva. Essa semana, como o Rafael bem falou ali, nós tivemos a experiência aqui de trabalharmos juntos em prol da reforma, mini reforma que a gente fez aqui, para a gente estar aqui nesse prédio bem acabadinho, pintadinho, bonitinho. E foi uma experiência muito boa de comunhão com os irmãos. Mas o que Deus espera de nós não é apenas esse trabalho em algo físico. A gente precisa também trabalhar em vidas, tá bom? Então, agora a gente precisa aplicar esse esforço que a gente conseguiu visualizar aqui, né? Esse esforço que a gente teve aqui, trabalhar juntos, agora em relação a buscar almas. Uma grande igreja, segundo Rick Warren, deve ser conhecida não pelo número de pessoas sentadas, mas pelo número de pessoas enviadas. É claro que nós queremos uma igreja cheia de pessoas, nós queremos ver mais e mais almas sendo ganhas para Jesus, mas essas almas não têm que vir apenas para cá e passar o resto das suas vidas aqui sentadas. Elas têm que ser preparadas para o mundo, certo? Elas têm que vir para cá, a gente tem que começar a pensar no envio, a gente tem que começar a pensar na reprodução, tá? O segundo ato da minha fala hoje, que não vai ser muito longo, é o seguinte: qual é o modelo bíblico da igreja? Em Atos 10, 38, fala o seguinte: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Só que em Lucas 10, 37, Jesus fala o seguinte sobre isso: vá e faça o mesmo. Ou seja, o modelo verdadeiro e bíblico da igreja é a imitação de Cristo. O que ele fez na terra? Andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Certo? Então, esse é o papel da igreja. E é isso que ele ordena para a gente: vá e faça o mesmo. Irineu de Esmirna, que é um dos pais da igreja, diz o seguinte: ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Esse é o esqueleto da igreja, né? É Jesus, simplesmente. E nós não estamos aqui, e ninguém tem esse direito, na verdade, para inventar alguma coisa, para modificar, ou mesmo para dar nosso toque pessoal ao que está escrito na Bíblia, tá? Nós não temos esse direito. A gente só está aqui para reproduzi-lo de acordo com o que está escrito. Mesmo que isso custe o esvaziamento das nossas cadeiras, qualquer coisa além ou aquém disso é um engano terrível, ok? A igreja se baseia simplesmente, puramente, naquilo que Cristo foi e ordena. Com relação a isso que eu acabei de falar, em: capítulo 1, do 6 ao 12, diz o seguinte:
Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema, quem não sabe, significa excomunhão, né? Ou seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, ou seja, excluído. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou de Deus? Eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, a igreja, ela se comporta como Jesus se comporta. E ela não muda o que Jesus ordena para a gente. Não existe outro evangelho, apenas o que Cristo nos deixou, ok? Não existe adaptação na igreja de Cristo. Não existe. Existe sim uma mudança de cultura, porque, por exemplo, nós estamos em 2022. A igreja não é a mesma coisa de 1950, por exemplo. Então, a cultura, as pessoas mudam, mas o evangelho continua o mesmo, tá? Então, nós não podemos fazer um esforço que a Bíblia não nos permite fazer para incluir pessoas. Porque como diz o pastor Anderson Silva, que eu acompanho, não adianta querer incluir o que Jesus vai excluir na eternidade, certo? Então, o evangelho é único e exclusivo. Ao entendermos o modelo correto da igreja, conseguimos identificar ensinos que são nocivos à nossa fé e comunhão. Lá em 2 Pedro 2, de 1 a 2, fala o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduziram heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Então, assim, existem pessoas no meio da igreja que introduzem falsos ensinamentos, ok? Isso é um fato. A Bíblia nos diz isso. Existem heresias destruidoras, segundo esse texto diz. Então, nós como igreja, nós precisamos crescer o suficiente no entendimento, no conhecimento bíblico. Teologia, algumas pessoas dizem que teologia demais é um problema. E, assim, de certa forma, eu consigo entender o porquê essa fala é muito pronunciada, né? Algumas pessoas dizem até assim, a letra mata, né? Usam a Bíblia para falar isso. Mas nós precisamos ter um mínimo de consciência teológica e bíblica também, para que a gente consiga se defender espiritualmente de possíveis ensinos errados, tá? Então, nós, como igreja, também temos que ter essa postura. A igreja também tem autoridade, através do evangelho, de ser implacável com a prática do pecado. Detalhe, a prática do pecado, não a pessoa. Vou explicar. Em 1 Coríntios 5, 1, 2 diz o seguinte, acho que eu já li esse texto na outra vez que eu ministrei, não lembro, mas diz o seguinte: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Ou seja, a igreja, ela precisa se posicionar diante do pecado contínuo de uma pessoa. Ela precisa ser confrontadora. Que esse confronto, na verdade, é aquele aspecto dimensional que eu falei, de ser uma igreja profética. Entende? Ao mesmo tempo que tem a obrigação de ser, tem a autoridade de ser implacável com a prática do pecado, a igreja tem a obrigação de ser amável com aquele que se arrepende. Consegue entender que há um equilíbrio? Não devemos ser apenas aqueles que apontam o dedo e dizem o quanto ele é pecador, mas, ao mesmo tempo, quando vemos o arrependimento sincero no coração de uma pessoa, temos que ser os primeiros
a abraçá-lo e, novamente, cuidar dessa pessoa, certo? Em Lucas 15:10 diz o seguinte: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Inclusive, olha que interessante, eu acho que todo mundo, quando lê esse texto, pensa assim, né? Pô, que legal, quando o pecador se arrepende, os anjos ficam alegres, né? Segundo o texto. Mas olha só, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos? Deus. Então, a alegria que o texto se refere não é nem dos anjos, é de Deus. Deus fica extremamente alegre por um pecador que se arrepende. Essa vocês não sabiam. O terceiro ato dessa fala minha é o seguinte: a igreja imita o mestre. O resumo de tudo que eu estou falando hoje é isso. A igreja precisa se comportar igual a Jesus, certo? Direto. É só isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer igual ao mestre: se reunir nas casas. Ou seja, na nossa nomenclatura, as células. Em Marcos 2, inclusive quem tiver Bíblia, quiser abrir aí, ou tiver com o celular, com a Bíblia no celular, abre em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês vão acompanhando aí essa parte aqui. Marcos 2, de 1 a 12. Amém? Primeiro aspecto, como eu falei, no versículo de 1 a 2 aí, ó. A igreja se reúne nas casas, ou seja, células. De 1 a 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava onde? Em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus fez o quê? Anunciava-lhes a palavra. Então, assim, Jesus se reunia em casa. Certo? Então, nós precisamos entender que esse lugar é um lugar incrível para que a gente esteja juntos, todos de uma vez, adorando a Deus. Certo? Culto é o momento em que nós nos encontramos para adorar e louvar ao nome de Deus. Mas a igreja não se limita apenas a esse dia da semana, certo? Todos os nossos dias têm que estar abertos para que nós estejamos em comunhão. Assim como Jesus fazia. Jesus estava em casa e uma multidão se juntava na porta da casa dele para ouvir a palavra por ele falada. O segundo aspecto, no versículo 3, é o seguinte: a igreja ajuda os que precisam. Olha o que Jesus fazia, no versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Ou seja, Jesus estava disposto a ajudar quem é necessitado. A igreja precisa replicar exatamente isso. Precisamos estar dispostos e disponíveis para aqueles que necessitam e cuidar deles. A igreja também, igual a Jesus, se adapta para abençoar. E vocês vão ver isso no versículo 4. E, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Ou seja, a igreja precisa se adaptar para levar a bênção às pessoas, mesmo que as situações não sejam favoráveis. Por exemplo, irmãos que vão para a África e lá vivem guerra civil, em cidades lá, em países lá. É guerra, é terrorismo o tempo todo, e a igreja precisa se adaptar para não deixar a missão de lado. Ela precisa acontecer. A gente até falou no passado aí, o quanto nós somos... enfim, a gente está numa vida cristã muito fácil, né? A gente não tem nenhum problema em congregar, em abrir a Bíblia. Já outros irmãos em outros países precisam passar por esse tipo de coisa. Então, assim, nesses momentos, muita fé é provada. Mas, enfim, o foco é: a igreja se adapta para abençoar, como Jesus fazia. O outro ponto que a igreja também precisa ser igual a Cristo é o seguinte:
no versículo 6 a 8. A igreja age apesar dos julgamentos e a igreja confronta a religiosidade. O que acontece em 6 a 8 aí? Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Ou seja, Jesus não se importava com o que as pessoas pensavam, né? Os fariseus, as pessoas religiosas pensavam do que ele estava fazendo. E ao mesmo tempo que ele não se importava, ele fazia e ainda perguntava: por que vocês estão pensando nisso aí? Ou seja, não se importe com o julgamento das pessoas, não ache vergonhoso, às vezes a gente acha vergonhoso, né, falar que é crente, dependendo do ambiente que a gente está. Então, assim, não ache isso vergonhoso, não tenha medo de dizer que você é crente, que acredita em Cristo. Porque os ambientes precisam se adequar a você, ao servo de Jesus. As pessoas que estão lá se divertindo, bebendo, falando coisas que não deveriam falar, elas precisam se calar diante da presença de um servo de Deus. Entende? É isso que a gente precisa fazer no mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E, em último lugar, a igreja causa impacto na sociedade. Lá em Marcos 2:12, diz o seguinte: ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E é esse o ponto com relação a o que a igreja mostra para as pessoas lá fora. As pessoas têm que olhar para a gente e verem algo extremamente diferente e impactante nas suas vidas. Da mesma forma que essas pessoas disseram: jamais vimos coisa assim, que a Comunidade Esperança haja nessa cidade da mesma forma, para que Lajedo olhe para nós e diga: jamais vimos coisas assim. Amém? Bom, como eu falei, ia ser uma palavra bem direta, ao ponto, só para nós lembrarmos o que é ser igreja, tá? Igreja não é apenas dizer que é crente e vir num culto na semana e ter um prédio pintado e cheiroso, cheiro de novo. Não é isso. Cheirinho de tinta, que nem deixa cheiro, né? Mas, além disso, muito além disso, nós precisamos impactar essa cidade. Nós precisamos sair do lugar. Nós não podemos mais continuar perdendo pessoas, tá? Chegou no limite, assim. A partir de agora, vamos trabalhar para ganhar pessoas. Ok? Nós temos uma cidade inteira para conquistar para Cristo. E precisamos nos adequar aos moldes dele como igreja. Dele, não nosso. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Um povo com um chamado. Chamados para fora. É isso que significa ser igreja, literalmente, né? Igreja é chamados para fora. Então, nós temos esse chamado que é alcançar os que estão lá fora. Não apenas girar em torno de nós mesmos aqui, tá? Impactar vidas. Resgatar as almas para aquele que pagou um alto preço para nos salvar. Que nós possamos nos encorajar e voltar a transparecer o amor que um dia nós já transparecemos. Como foi falado outros dias aí, acho que foi semana passada, eu falei sobre a Golden Age, né, Rafael? Lá em 2017, quando a gente entrou na comunidade e tal, coisas incríveis aconteciam todos os dias. Era loucura, assim. E a gente eu não era de igreja, na verdade, eu não queria nem pisar em igreja, né? As pessoas já sabem minha história um pouco. Eu saí da igreja católica e saí muito crítico e não queria saber de igreja nenhuma. Fui uma vez em uma igreja evangélica, para nunca mais. Na época, né? Pensei: oxe, nunca mais eu pisar aqui dentro. Oxe, o pastor ensinou tudo o contrário do que o texto falava. Eu disse: tudo igual, igreja católica, evangélica, a mesma coisa. Só que, quando eu vim tomar conhecimento da Comunidade Esperança em Lajedo, eu vi através acho que foi dos vídeos de batismo que tinha, essas paradas assim, e eu vi algo diferente ali, sabe? Eu via as pessoas, acho que deve ter visto a Aslan nos vídeos e tal. Eu via as pessoas interagindo de forma diferente que eu nunca tinha visto numa igreja, assim, sabe?
Tipo, havia uma parada, uma alegria muito diferente. E depois rolou o convite de Rafael e tal. E mesmo assim eu era muito travado, assim, né? Eu não queria. Eu não sei se Marquinhos estava já quando eu falei sobre isso, mas eu cheguei a primeira vez na casa de Saulinho, aqui atrás, na esquina ali. Já eu cheguei com, cara, eu vou trucidar esse pastor aqui no argumento teológico. Vou acabar com a igreja. Quem tiver lá, tu estava nesse dia, eu já estava no dia. Chegar lá, eu vou dizer a ele, provar para ele na Bíblia que o sistema religioso, porque eu tinha essa pegada, né, de desigrejado, o sistema religioso está todo errado. E aí, Saulinho conseguiu me driblar, sem falar praticamente nada, porque ele só me amou. Está entendendo? Esse amor nós precisamos reproduzir aqui. Às vezes chegam pessoas aqui, tal, vêm conhecer a igreja e tal, e a gente tem que se perguntar qual é a experiência que ela está tendo ao entrar aqui dentro. Como é que ela se sente quando sai daqui? O que é que ela fala? Bom, eu desci o cacete na primeira vez. Só que não desistiram de mim. Depois de meses, anos, é que Saulinho me contou que uma vez, antes mesmo de eu conhecer a Comunidade Esperança, eu estava aqui nessa esquina aqui do lado. E ele estava, eu acho que na igreja aqui no prédio, quando era aqui no começo, né? E ele me viu da janela, lá embaixo, e eu tinha uns amigos aqui bebendo cerveja e tal, estava tocando violão, e eu com meu cabelão aqui na cintura, e ele, todo preconceituoso, né? Aquele roqueiro ali, brincando. Mas ele olhou para mim e orou por mim, e disse que queria que eu estivesse com ele. E eu não sabia dessa história, até quase quando eu me batizei, foi em 2018, né? Quase um ano de comunidade, eu não sabia disso. E aí eu entendi, cara, o quanto Deus, ele minuciosamente vai construindo nosso caminho, nossa história, apesar das nossas vontades, apesar dos nossos sonhos. Eu tinha muita vontade de, sei lá, ganhar o mundo na música. Eu tinha aquela vibe de ser um guitarrista famoso, e só pensava nisso. Mas não tinha bom relacionamento com meus pais, não tinha bons relacionamentos no geral. Era um cara extremamente isolado, problemático. E do que adianta ganhar o mundo, ser famoso, ter nome, dinheiro, mulheres, carros, iates, como diz o Pica-Pau. Do que adianta tudo isso? E no fim, perder a alma, perder tudo. Eu sempre costumo dizer, né, que diante da eternidade, 100 anos que você passa nessa terra não é nada, cara. É um sopro, tá entendendo? A gente tem a eternidade, é infinito para trás e infinito para frente. Você não consegue nem mensurar na sua cabeça. Então, a gente acaba perdendo muito tempo nessa terra, nesse mundo. E, como igreja, também perdemos o propósito. Acabamos deixando, às vezes, desavenças, tretas entre nós aflorar e, enfim, ganhar nosso coração, né? Que não deveria. Mas hoje eu quero que vocês saiam daqui relembrando o que é ser igreja. Igreja é um lugar que cuida de pessoas. Igreja é um lugar que transforma pessoas, faz elas amadurecerem. Igreja é um lugar que envia, certo? Que essa igreja se multiplique. Que outras cidades, Cachoeirinha, São Bento, Jupi, cada uma delas tem uma comunidade de esperança diferente. E que você seja o missionário ou a missionária que vai estar lá. Não tenha medo. Não tenha medo de mudar os seus planos. Tá? Não tenha medo de, eu planejei ser arquiteto, mestre de obras, engenheiro. E se Deus quiser que você vá, sei lá, para o sul do Brasil? Não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Ok? Para terminar, o último texto aqui, em Atos 2, 46, diz o seguinte: E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, no final aqui do nosso culto,
teremos também o partir do pão, e que a gente faça isso também com alegria e singeleza de coração. Amém? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Que Deus abençoe vocês.